Capítulo 4. Então, o que você pode me dizer sobre ele? Vanessa perguntou ao reitor. Suas palavras foram um pouco mais cortadas do que deveriam ter sido, desde a hora exata em que seu mestre disse que o casal havia deixado Arvintar, até o presente momento, quase 10 horas depois, ela questionou a maioria da equipe e metade dos vendedores. Bateu nas portas de inúmeros alunos e até foi confundida com a stripper em uma despedida de solteiro para um homem se casando. Pelo menos eu sei que sou uma secretária sexy. Ela revirou os olhos para isso, mas, apesar de todas as suas perguntas, tudo que alguém disse foi: o professor então é um ótimo professor e um cavalheiro de bom nome, uma pessoa gentil e educada, um professor diligente, um bom vizinho, um conhecido bem-humorado. Até mesmo uma professora loira e rechonchuda só comentou sobre ele como se ele fosse um bom ouvinte em quem se pudesse confiar. Agora ela estava sentada no escritório do reitor. Lá, um velho magro e enrugado com uma xícara de chá que não havia saído de sua mão ou sido consumida desde que ela entrou na sala, ficou um pouco mais pálido quando ela perguntou. Sua xícara ficou ali, fumegando, em concha em sua mão esquerda enquanto seu dedo indicador direito permanecia na alça. Quando ele pensou sobre essa pergunta, ele colocou o chá na mesa e exigiu saber: quem está perguntando? Eu trabalho para o rei feiticeiro, diretamente para Sua Majestade. Ela retrucou e estendeu a mão que segurava o anel de sinete do rei. Depois que ele viu, ele finalmente começou a falar. Bem, ele não é o seu tipo usual, sabia? A voz áspera do velho era de alguma forma convincente, embora ele se movesse com passos curtos, de centímetros de comprimento, em direção à sua estante. Cada movimento parecia deliberado e digno, em vez de decifrado. Cada ruga em seu rosto prometia uma história por trás dela sempre que sua boca se movia um pouco. Estou na academia desde que o próprio Fluder era um jovem, sabia? E já vi muitos tipos estranhos, sabia? Não realmente? Estou acostumada com tempos estranhos, e isso pode significar muitas coisas. Há muita estranheza sob nosso Deus. Vanessa disse e bateu sua pena no papel. O rosto velho abriu um pequeno sorriso. Imagino que seja verdade, mocinha, mas todos os acadêmicos têm sua própria raça de estranhos, um pouco obsessivos, sabe? Fixados em uma única coisa, excluindo todo o resto, ou... Ele deu de ombros. Ou o quê? Vanessa perguntou. Distraído e como crianças pequenas, sempre tentando se agarrar a outra coisa, sabe? Ele perguntou, como Fluder, querendo ver o abismo da magia por si mesmo. Ele passou a vida inteira nisso, e agora ele pode ser recompensado, pelo menos eventualmente. Os ossos do velho estalaram quando ele foi até a prateleira e tirou um livro antigo da prateleira. Então, o que você é? Ela provocou, incapaz de resistir a sorrir de volta para o homem que a lembrava muito dos velhos avós de sua época na vila onde nasceu. Obsessivo, para mim, são livros e histórias. Ele respondeu enquanto começava sua longa caminhada de volta pela sala até onde ela estava sentada em sua mesa. E então? Ela perguntou. É aí que eu digo que ele é estranho, ele não tem nada disso, sabe? Ele parece um homem perfeitamente normal, sem nada de especial nele, mas você simplesmente não o esquece. Ele tem um charme sobre ele, um charme de verdade, sabe? Como um feitiço mágico ou talento? O velho perguntou de seu espaço distante do outro lado da sala. O livro dobrado sob seus braços devia pesar 1 tonelada, pois ele agora estava se movendo metade da velocidade de antes. Isso é normal para vampiros, não é? Eles usam seu charme para atrair suas vítimas? Vanessa perguntou e coçou a cabeça, seus olhos agora focados no livro velho e grosso em suas mãos. Sim, mas você sabe o que é estranho? Ele perguntou, e quando ela balançou a cabeça, ele respondeu: vampiros têm todas as vantagens sobre os humanos, sabia? Mais fortes, sem doenças, mais rápidos, tão inteligentes e imortais, mas há tão poucos deles, então eles não deveriam ter transformado toda a humanidade há milhares de anos? Mas eles não fizeram isso, por quê? Ele perguntou. Heróis? Vanessa adivinhou. É isso que gostamos de dizer a nós mesmos, mocinha, mas vamos ser honestos sobre isso, certo? Peggy Keeno, ela agora vive abertamente como uma das 13 heroínas, ela era uma ameaça nacional sozinha, exceto por um punhado de Godkin. O que poderia ameaçá-la sozinha, muito menos um exército como ela?
Não, há outro motivo. Os olhos dele brilharam e a deixaram em silêncio, esperando que ele fosse direto ao ponto. É porque os humanos não deveriam viver tanto, não a maioria de nós, não fomos feitos para a imortalidade. Depois de 100 anos ou mais, a maioria dos vampiros tira a própria vida, eles ainda têm uma natureza mortal. Então se sentem desconfortáveis, desconectados e se afastam do mundo, exceto para se alimentar. Então se cansam de existir e se livram de si mesmos, sabe? Ele perguntou. Keno era uma das vampiras mais velhas conhecidas até fazermos contato com Mictarats, e mesmo lá, não há muitos, mas não há razão para que ela estivesse sozinha. Estou errado? Acho que não. Vanessa perguntou quando ele estava na metade do caminho até ela. Certo, então, depois que ele veio trabalhar aqui, não pude deixar de notar que ele parecia horrível, sereno, sabe? Como se nada o incomodasse, nada o tocasse, como velhos que já viram de tudo e então nada mais os afeta. Mas ele não parece tão velho. À primeira vista, você pensaria que ele tinha quase 30 anos, 30 e poucos, mas essa deve ser a idade em que ele foi transformado. Suponho que sim. Vanessa sugeriu. Então, é lógico que ele poderia ser, e provavelmente era, muito mais velho do que parecia, ou era isso que eu estava pensando, sabe? O velho reitor não parecia estar perguntando, apenas informando, então ela permaneceu quieta enquanto ele dava os últimos passos até a mesa. Tente, muito mais velho. Ele disse, e grunhindo, tirou o livro grande de debaixo do braço e o jogou na mesa quando perdeu o controle sobre ele. O que é isso? Vanessa perguntou e colocou a mão no livro quando, com outro grunhido, ele o empurrou em sua direção. O que você quer saber? Pelo menos tanto quanto eu sei, como professor, ele é bom, dedicado e profissional, ele é educado com a equipe e gentil com os vendedores, paciente com os alunos difíceis e um instrutor diligente. Se ele já levantou a voz para alguém, eu nunca vi, nenhuma vez no tempo em que ele foi professor em Sanguimancia eu o vi ser menos que perfeito, mas isso é agora. Se você quiser saber antes, leia isso, vá para o reino dracônico e faça uma pequena pesquisa. Os olhos do velho subiram para o rosto jovem de Vanessa e ele acrescentou: mas eu quero esse livro de volta, ele tem pelo menos 600 anos. Vanessa olhou para o livro. Você não pode estar falando sério. Ela perguntou. Você é do rei feiticeiro, eu nunca brincaria sobre isso, sabia? Quem brincaria? Ele disse, e caminhou lentamente em direção à cadeira. Eu acho que ninguém, mas, por que não me conta? Ela perguntou. Porque eu nunca vi os lugares nesse livro, eu estou velho demais para viajar, estou chegando ao fim dos meus anos, sabia? Meus dias de aventura acabaram, o que resta é administrar esta escola e viver nas páginas que leio e nas páginas que escrevo. Se o que está aí é verdade, você deve encontrar algo. O que você faz com isso, depende de você, sabia? Ele terminou, e Vanessa largou a pena. Eu vou ficar infeliz com o que encontrar? Ela perguntou enquanto pegava o livro entre o polegar e o mindinho e o colocava debaixo do braço. Ele exalava o leve odor de todos os livros antigos, e tinha uma capa de couro vermelho na qual estavam escritas letras arcaicas. Não posso saber disso, mas se você trabalha para Sua Majestade, presumo que ele nunca viu nada disso. Como ele se sente sobre isso, também não posso saber, mas talvez quando você ler e visitar os lugares mencionados aí, talvez então você saiba de uma forma ou de outra, seja lá o que for que você queira saber. Ele deu de ombros enquanto agarrava as costas da cadeira com uma mão, apoiava a outra mão contra a mesa e se acomodava de volta em uma posição sentada. Boa sorte, e que você encontre o que estiver procurando. O reitor disse, e sentindo que não conseguiria mais nada dele, ela se levantou, fez uma reverência e saiu. O tremor da xícara de chá no pires enquanto ele tentava pegá-la criou um som vítreo e áspero que seguiu seus passos até que ela deixou a sala e o reitor para trás. A mão de Vanessa bateu no livro. Então eu encontrei alguma coisa? Ou não? Porra, isso vai levar uma eternidade para ler. Ah, bem, é melhor eu ir, isso, vai demorar um pouco. Ela disse a si mesma, e quando o portal apareceu, ela passou por ele com toda a pressa para não ficar para trás em seu trabalho.